falando de Umbanda, Luz e Caridade. E ela é de Umbanda mesmo, entendeu? Então, assim, eu percebo que às vezes tem assunto que a gente vela, mas que a gente tem sim que falar, que discutir, a gente tem sim que padronizar, porque o povo de terreiro já é tão descriminalizado, a gente já é tão marginalizado, e aí a gente fazer um mau uso de uma pólvora, tipo, eu nunca tive nenhum problema, nem a senhora. O álcool participa de várias cerimônias, tem o mesmo problema. Mas é um perigo, né? É o local de pôr as velas. A gente tá falando Não, de minha Umbanda. amiga morreu, gente. Ela é minha amiga. A gente tá falando eu, de eu Umbanda, fiquei chocada. Luz e Caridade. Mas a senhora vira uma vela quando precisa? Até hoje não precisei não, só na oração. E na oração, faz um Pai Nosso contrário, crê em Deus Pai contrário. Existe oração contrária? Existe sim. Mas a senhora já fez? Bom, existe, mas não é necessário. Viu? Ela não deu a resposta, eu nem ensinei não. Mas deixa eu falar uma coisa. Você sabia que eu já derrubei alguém só com uma novena? E não foi ao contrário. Uma pessoa queria o meu marido e estava me infernizando. O que eu fiz? Eu falei, bem, eu não sou uma pessoa de fazer o mal. Então, Alexandre, você vai rezar junto comigo. Nós vamos fazer o bem. Não, eu fiz uma novena. É igual quando eu quero pra cortar a galinha, segurei, eu vou cortar. Não, era uma pessoa velha de santo, tá? Eu fiz uma novena que no intervalo de cada Ave Maria eu rezava uma ladainha. Quando chegou na metade da novena eu estava sem voz. E aí eu botei ele para terminar. Eu estava lá acompanhando. Nós fizemos a novena para quê? Para Deus colocar uma pessoa solteira, maravilhosa, entendeu? Na vida da pessoa. Na vida dela. Então, às vezes, você pode sim fazer uma reza, não com maldade, né? Mas para tirar o foco daquela pessoa em si. Isso, justamente. Pai Alex já me conhece há muitos anos. Ele sabe realmente qual é o nosso pensamento em relação a isso. Porque a primeira coisa que a gente faz na nossa casa é fortalecer o nosso anjo da guarda. Então, trabalhar com o anjo da guarda é o primeiro ponto, porque nós sabemos que existem pessoas que, para acabar com a outra, a primeira coisa que eles fazem é enfraquecer o anjo da guarda. Então, o que a gente faz primeiro é fortalecer. Pai, mas o povo fica querendo revistinha e aí acha que pode, não pode, eu posso acender. Revistinha? Eu posso acender uma vela branca num copo de água com açúcar em casa pro meu anjo? Mas por que o açúcar? A água em si, que é uma ação purificadora junto com a vela, porque trabalha os elementos, todos os elementos. Mas ser anjo poderia, qualquer um em casa poderia. O anjo da guarda, formar. sim. Você não tem altar, geralmente a maioria das pessoas tem altar de santo. Você acender a vela naquele altar, está totalmente protegido, sem nenhum problema, entendeu? Em relação à direita, entendeu? Mas o filho da minha casa já botou fogo, viu? Com vela 3 vezes, eu já até proibi agora. Não, mas isso é justamente um trabalho que tem que ser feito. Como tem que ser feito? Que evita tudo isso. Isso a minha vida tem toda. Gente que não sabe, tem gente que não sabe acender vela. Isso. Mas também tem a qualidade das velas. Não, aqui em casa só acende se for dentro do vidrinho, entendeu? Eu faço a vela, você já viu, né? Eu faço a vela de cera, então pra botar perto do santo, perto dos Exu, perto das entidades, tem que ser o de vidrinho mesmo, com a cera de soja, sabe? Já pra não poluir o ambiente nem nada. Eu falei, não vai mais tacar fogo na minha casa, porque tem filhos que, primeiro, tem gente que tem TDAH, então não presta atenção. Tem gente que é mal mesmo, ruim, entendeu? Que às vezes você fala um não para aquele filho ali e ele vai lá e é a forma dele achar que ele está se vingando, né? Então, a intenção é importante. Agora, a senhora falou uma coisa que a nossa casa acredita. Porque eu vou fazer um mal ao outro se eu posso mudar a visão dele? Entendeu? Então, o nosso trabalho, a gente neutraliza, se vê uma energia ruim para nós, a gente neutraliza e traz uma visão diferente. Para que eu vou oferecer uma coisa ruim se ele vai continuar fazendo aquele ciclo vicioso? Então, a gente trabalha nesse ponto, muda a visão dele, faz que ele tome outro caminho, e isso acontece. Então a nossa casa literalmente acredita nisso, e o pai Alex sabe como a gente pensa. Nós já temos filho. Mas aí, vocês hoje dentro da Umbanda, mesmo a gente falando de oração e prece, vocês usam a Bíblia? Bom, na nossa casa a gente não tem essa prática de usar a Bíblia, mas o que ela fala a gente cumpre, a gente faz, entendeu? A questão não só da caridade, mas de ter o caminho correto, o caminho benéfico e tudo. Nós temos até um tema na nossa casa, um temazinho que a gente chama o bem com o bem para o bem. Então a gente trabalha em cima dessa linha. A gente não tem essa prática como a igreja evangélica de estar utilizando a Bíblia, o próprio livro em si, mas a gente
temos essa consciência que o que eles pregam, nós estamos dentro E dela. na casa da senhora, se usa a Bíblia em algum trabalho? Não, a gente assim, os particulares, eu leio a Bíblia, quando eu dou vontade, né? Eu leio a Bíblia assim, não posso ser pobre e falar assim, não leio. Eu leio a Bíblia assim, né? Mas eu colocar a Bíblia nos meus cultos, na minha Umbanda, não. As nossas entidades que trabalham nessa linha cristã, que no caso é o Preto Velho, né, o Caboclo, que dá muita orientação, o Boiadeiro, que fala muito sobre a caridade, o perdão, não fazer mal, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar de um jeito de estudar, ser alguém na vida, sem tempo para prejudicar o outro, porque quando a gente tem tempo para cuidar da gente, não tem tempo para preocupar com a vida do outro, a gente é grande. E aí vem a prosperidade. Porque se a gente ficar. Eu acho engraçado, eu acho muito bonito. Umas coisas que a entidade fala que eu fico encantada mesmo. É a questão, como é que eu vou querer qualquer prosperidade se eu acordo meio-dia? Né? E aí eu vou querer que os trem caia do céu e que aqui Exu não vai te dar uma mala de dinheiro na porta da sua casa se você não fazer por onde você correr atrás, você não estudou, você não se qualificou. Como que você quer ganhar muito dinheiro? Como você quer ganhar bem se você não fez por onde? Mãe, tem gente que vem na sua casa e você tira um ebó tal, a pessoa pega, tá desempregado, faz um trabalho de abertura. A pessoa não vai procurar esse serviço. Quando é indicado por serviço, ela não vai. Quando ela vai, ela não fica lá nem uma semana, entendeu? Aí depois fala o quê? Que o santo não tá ajudando? Ninguém vai ajudar, porque nem ela tá se ajudando. Que a mãe de santo não tem axé, que a limpeza não funciona. Não, eu tenho axé, porque eu meu filho trabalho, ganho dinheiro. Eu tô falando assim, é o que eles falam. Eles falam. Os próprios clientes até então, que fica até meio-dia dormindo, sabe? Querendo que as coisas caem do céu, vai falar assim, que a casa não tem axé, que a mãe de santo não tem axé. Não, mãe. Que a entidade não tem. Mas isso aí, a pessoa não vai atrás, porque todos que procuram e fazem estão bem. Então, assim, a gente tem a maioria das pessoas que estão bem. Então, eu não tenho reclamação. Isso é um ou outro encostado que fica falando mal da religião e dos trabalhos. Aquilo Esse lá faz a parte não resolve, é só jogar Mas dinheiro também não é fora. mágica, né? Não. Gente, só o que cai do céu é chuva. Deixa eu só ler aqui, ó. Então, a resposta do babazinho da pergunta dele já foi respondida pelo pai Flávio. A Silmara, a gente vai ficar devendo, viu, Silmara? Porque você está perguntando sobre Oiabalé Padá, né? E a gente, assim, é meio complexo você já perguntar de um orixá e da qualidade do orixá, né? Mas hoje a temática é sobre Umbanda, mas na próxima, quando for sobre Candomblé, eu peço que você repita a pergunta de novo, tá bom? Mas obrigado por estar aqui acompanhando, né, o nosso podcast. Se você quiser fazer alguma pergunta aí sobre incorporação, sobre Umbanda, sobre Preto Velho, sobre qualquer entidade dentro da Umbanda, fica à vontade, faz aí, que aqui a mãe Érica de Omolu vai te responder, o pai Flávio também do Baluaê, né? E se for alguma pergunta de Quimbanda, a gente tem o pai Alec, entendeu? Pode fazer a pergunta aí. Outra coisa também, mandar um beijo pra Gabriela, minha filha carnal, né? Que a gente falou e ela mandou aqui, ó. Mãe, um beijo. Minha filha, eu te amo, tá? Então eu vou aproveitar que eu tô aqui no podcast, que a mãe Érica falou a mesma coisa que eu, que às vezes a gente dá mais atenção pros filhos de santo, às vezes, do que pros próprios filhos. Mas eu quero falar aqui, o meu amor pelos meus filhos carnais, os filhos que eu gerei, que saíram das minhas entranhas, que tem o meu DNA sanguíneo, meu DNA de alma, meu DNA ancestral, o meu amor por vocês é infinito, é imensurável. Eu não tenho nem palavras. Por quê? Porque ele é gigante, ele é imenso, ele é muito, muito, muito maior do que eu, ele é muito maior do que a minha espiritualidade, ele é muito maior do que qualquer coisa em mim. Então eu quero mandar um beijo pra você, Gabriela, quero mandar um beijo pro meu filho Sage, meu primogênito, e quero mandar um beijo também pro meu filho caçula, Micael. Eu amo vocês, eu amo muito, tá bom? Beijos. E eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Minha mãe tá lá em Porto Velho. E ela me ligou essa semana, eu não atendi, e ela tava meio chateada. Então não fica chateada comigo. E eu te amo, tô te mandando um beijo aqui no programa, no Pode Macumba Espiritualidade. Porque se tem alguém que sofreu comigo, foi a minha mãe, né? Então se tivesse um podcast naquela época, eu tenho certeza que a minha mãe saberia exatamente o que fazer e como agir comigo.
E é uma bênção a gente poder hoje ter podcast, que muitas mamães aí, que às vezes tem um filho, que tem ali uma mediunidade, ela não sabe como lidar, às vezes ela é católica, às vezes ela é evangélica,